Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a integração cultural da América Latina. Nossa convidada é a historiadora Ana Luísa Beraba, autora de América Aracnídea. O livro tem como tema central a publicação do suplemento Pensamento da América durante 7 anos no Jornal Oficial do Estado Novo, Amanhã. Ana Luísa, é possível destacar ou determinar um fio condutor preciso no suplemento? Eu acho, sem dúvida, assim, o que serve de denominador comum para tudo isso que a gente está falando é a questão do nacionalismo, mais do que tudo, né? É a questão de você estar vivendo um período onde a questão do nacional ela aparece com muita força e você tem que se preparar, de certa forma, para defender essas ideias. E aí, dentro da questão nacional, a questão da terra aparece como um ponto fundamental, né? Quando eu falo de terra, eu falo de território mesmo, território no sentido físico, no sentido geográfico, né? Não é à toa que as aulas de geografia eram coisas muito importantes na escola da Era Vargas, né? A coisa de você desenhar o mapa, de você traçar as fronteiras do Brasil. E, na verdade, ao você desenhar o contorno do Brasil e as suas fronteiras, você também está desenhando o contorno dos vizinhos, né? De quem está do lado. Quer dizer, o Barão de Rio Branco devia ser uma figura também, que devia se vira e mexe, ele era citado nesse suplemento, ele era contemplado. Tem algumas referências a ele, sim, sem dúvida. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, é considerado o patrono da diplomacia brasileira. Sua maior contribuição ao país foi a consolidação do território nacional, buscando sempre soluções pacíficas para os conflitos, dos quais se destacam 3 questões de fronteiras. Em 1900, obteve vitória sobre a França na disputa da fronteira entre Amapá e Guiana Francesa, definida pelo rio Oiapoque. Em 1895, já havia conseguido assegurar para o Brasil boa parte do território dos estados de Santa Catarina e Paraná em litígio contra a Argentina, conhecido como a Questão de Palmas. Em 1903, assinou o Tratado de Petrópolis com a Bolívia, que tentava arrendar para um consórcio empresarial anglo-americano parte de seu território ocupado por colonos brasileiros que resistiam à expulsão. O episódio ficou conhecido como Revolução Acreana. Esta é a mais famosa obra diplomática do Barão do Rio Branco, cujo nome foi dado à capital do então território do Acre. Tudo que contribui para a formação, né, para a consolidação do Brasil como nação, era bem visto e bem-vindo no suplemento. E por que a afinidade desse suplemento com a literatura regionalista? Aonde está o elo aí? O Vargas, ele via, apesar de, num primeiro momento, a literatura regionalista poder parecer algo que despedaça, né, que trata, quer dizer, você tem a tradição gaúcha, a tradição nordestina, a tradição do sertão, apesar de um primeiro momento isso poder parecer peças soltas que não fazem sentido, mas Vargas ele foi muito hábil ao unir essas peças do quebra-cabeça e ao dar um sentido para o todo, né? Então, todos os regionalismos juntos eram aquilo que a gente, né, chama de Brasil, né? Então, a tradição, por exemplo, dos bandeirantes, né, o resgate dos bandeirantes, que era algo muito forte no movimento verde-amarelo, né? Cassiano Ricardo tem, né, o principal livro dele, Martins Sererê, era sobre o movimento bandeirante, né? Um poema épico sobre a questão dos bandeirantes, porque os bandeirantes eram aqueles que foram além, né, que entraram na terra, que conhecia as raízes profundas do Brasil. E a literatura regionalista aparece com muita força nesse sentido de dar uma autenticidade para as diversas partes que compõem o todo. E o que eles fazem no suplemento nada mais é do que expandir isso para além das fronteiras nacionais, e considerando que os países vizinhos também são parte desse todo, né? E aí justificando uma união intercontinental. Você, em todos esses países, você também tem grandes nomes dessa literatura regionalista, e são aqueles autores que aparecem com mais força no campo literário do suplemento. Quais são? Você tem vários, você tem o José Eustáquio Rivera, por exemplo, que é um colombiano que passou muito tempo na Amazônia, então ele escreveu muito sobre aquela região amazônica. Você tem o Ricardo Palma, que é um peruano mais antigo, ele é considerado um autor romântico, mas que ele escreveu um livro incrível chamado Tradições Peruanas, onde ele traz anedotas, causos da vida limeira no século XVIII. Entre os poetas, eu acho que uma das principais colaborações do suplemento foi, sem dúvida, Gabriela Mistral, que na época era cônsul do Chile aqui no Rio.
Então, ela era fisicamente muito presente, ela visitava a redação, eles se encontravam, enfim, ela tinha uma amizade, né, forte com Bandeira, com Ribeiro Couto, eles se frequentavam, né? E Manuel Bandeira, que papel teve no suplemento? Quando eu descobri que o Manuel Bandeira foi diretor do suplemento, eu me apaixonei completamente pelo tema e foi quando eu realmente decidi que aí tinha uma história bacana, né? Que Ribeiro Couto fundou o jornal em agosto de 41 e quando ele viajou, quem ficou na direção do suplemento foi o Manuel Bandeira, que então era crítico de artes plásticas do Amanhã e que assumiu essa direção do suplemento. Foi a época que mais teve traduções, né? Ele próprio aparecia muito como tradutor, né? Ele traduziu Borges, traduziu grandes poetas da América do Sul e colocou para trabalhar um time, assim, que eu acho que foi uma usina de traduções do espanhol para o português inacreditável, né? Quer dizer, e as artes plásticas também eram contempladas no suplemento? As artes plásticas em menor... bem tratadas do Sim, suplemento. sem dúvida. Em menor proporção do que a literatura. A literatura sempre foi o maior, o principal recheio, né, do suplemento. Então, acho que literatura, música e, num terceiro momento, a questão das artes plásticas, mas que era colocado de uma maneira muito legal. Tem um artigo que eu também não acreditei, quando eu vi que era apresentando os quadros do Diego Rivera, inclusive com a cotação do mercado norte-americano. Falou assim, um quadro desses hoje vale nos Estados Unidos não sei quantos dólares, que equivale a não sei quantos mil réis. E valoriza, né? Quer dizer, era uma forma de valorizar esses artistas, Exatamente. mostrando essa cotação. Exatamente. Porque a comunicação não era tão imediata. Não. Né? A gente não tinha noção disso, não era tão imediata. Você tinha que explicar quem era o Rivera, né? A Frida não era ninguém. Ela é citada. Nem aparecia. Ela é citada assim. Que encantos será que Frida tem para ter atraído a atenção de um homem como Botero? Né? Isso está no artigo que foi publicado, né? Olha só, além de fazer uma panorâmica da arte colombiana contemporânea, a exposição inaugural da Casa Daros, no Rio de Janeiro, Cantos, Cuentos Colombianos, revela ao público a diversidade de pesquisas e técnicas de artistas daquele país. Vamos assistir agora a segunda parte da entrevista com Bia Jabbour, gerente de arte e educação da instituição. A Casa Daros é um espaço de arte, educação e comunicação que ocupa um casarão neoclássico do século XIX, tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Depois de 6 anos de restauração cuidadosa, a casa abre suas portas com a exposição Cantos, Cuentos Colombianos, com obras que fazem parte da coleção Daros Latinoamérica. Na mostra pode-se apreciar o trabalho de artistas como José Alejandro Restrepo, Oscar Munhoz e Doris Salcedo, entre outros. Tendo como base as obras expostas, o espaço oferece atividades extras como oficinas e laboratórios. A curadora pedagógica da casa, Bia Jabbour, exerce, junto à equipe da instituição, todo um trabalho no sentido de que a arte seja um instrumento facilitador no processo de aprendizagem. Bia Jabbour, a inauguração da Casa Daros se deu em 2013, mas os trabalhos começaram bastante tempo antes, né? Que atividades foram desenvolvidas nesse período pré-inaugural? Os 3 pilares do projeto Casa Daros é arte, educação e comunicação. Então, pequenos projetos foram sendo pensados e desenvolvidos para trabalhar com alguns grupos. Então, fizemos durante um ano um programa de formação para jovens artistas, trabalhamos com uma ONG, o Observatório de Favelas da Maré, com um trabalho com crianças da Maré e depois que se estendeu às escolas públicas da região, que foi o projeto Casinha Daros. Projetos com fotógrafos documentando, né, toda a transformação do prédio até a inauguração. Essa transformação do prédio é uma coisa formidável mesmo de se acompanhar. Eu vi na exposição, vi no jornal. E o que é o programa Arte e Educação, hein, Bia? O
O programa Arte é Educação, ele... Arte é educação. É. E aí, dentro do programa Arte é Educação, a gente tem uma série de ações que a gente vai desenvolvendo com diferentes públicos, desde trabalhos com professores, né, encontros na exposição, e encontros também trabalhando a questão do prédio e da história do prédio, programas para escolas, né, que são muito atrelados a esses programas para professores. Então, recebemos as escolas e aí vamos fazer um trabalho voltado para a exposição. Né, temos trabalhos com família no final de semana. Por que é importante essa comunicação entre os países latino-americanos? E eu acho que a gente, durante muitos anos, e sempre a nossa história foi muito voltada para olhar para a Europa, para os Estados Unidos, e pouco se olhou, né, para os nossos vizinhos. Eu acho que, muitas vezes, eles têm questões muito mais próximas de nós, né, do que né, os Estados Unidos, a Europa, enfim. E eu acho que agora se volta um momento em que a gente precisa voltar a olhar, né, para nós mesmos e para esses vizinhos, né, e como que, através desse olhar para o outro, a gente se enxerga um pouco melhor. No próximo bloco... Porque eu acho que o Brasil ele depende ainda muito de um fenômeno que eu chamo de triangulação, né? Você precisa que as coisas façam sucesso no norte, né, nos Estados Unidos ou na Europa, para a gente poder assimilar e enxergar qualidade.